Para que serve a tag title de um documento HTML? Este é o conteúdo dessa aula que nós vamos explicar em detalhes este importante tema. E se você não me conhece, o meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação há mais de 20 anos. Nesse canal estou dando dicas em aulas curtas para iniciantes em programação, a fim de explicar com mais detalhes aquilo que normalmente a gente não costuma prestar tanto atenção assim. E hoje a gente vai ver para que serve esta tag aqui no HTML, ó, a tag title. Nesse caso aqui, eu vou inclusive apagar e vou iniciar. Olha só, vou pegar aqui um emmet, que é um atalho aqui do Visual Studio Code, que vai gerar para mim esse código base, que é exatamente aquele que eu tinha. Quando eu crio isso aqui, o VS Code está entendendo o seguinte, olha, isso aqui é a estrutura base, é o mínimo que uma página HTML precisa ter. Então ele já cria esse código inicialmente para você fazer as complementações que você precisar aqui. Tá? E nessa estrutura base, nesse mínimo necessário, né, nesse feijão com arroz aqui da programação HTML, ele inclui aqui a tag title. Tá? Inclui aqui a tag title, que ela está dentro do head. Só recordando rapidamente aqui, o head ele constitui uma grande seção da página HTML, sendo o body a outra grande seção, né? E ambas estão dentro da tag HTML, que é a tag principal, que vai delimitar o início e o fim de uma página. Então, o head ele traz as informações de cabeçalho, ou seja, informações sobre a página. Né? Essas informações serão lidas por navegadores, serão lidas por mecanismos de buscas e outros dispositivos que venham ler a nossa página. Enquanto que o body vai conter aqui o conteúdo visual, o conteúdo acessível pelo usuário, né? Aquilo que você vê numa página normalmente está associado com conteúdo aqui dentro do body. E o title, ele coloca então dentro do head, né, dizendo que esse title aqui, ele é uma informação da página, né? Então, apesar dele aparecer para o usuário em algumas situações, normalmente ele não aparece dentro da página, tá? Dentro da página, eu tenho aqui uma outra tag, que é o H1, que eu uso para título, tá? Então, coloco aqui, ó, por exemplo, título da página, ok? E vou pegar esse mesmo conteúdo aqui, ó, título da página, e vou colocar aqui em cima também. Então, olha só, eu tenho aqui uma tag title e tenho aqui uma tag H1. Ambas são título? Ambas são. Mas há uma diferença significativa entre elas, que é o local onde elas estão posicionadas e o objetivo de cada uma, né? Esse H1 é o título principal da página e ele faz parte de um grupo de tags, né? Que eu tenho o H2, eu tenho depois o H3, eu tenho o H4, tenho o H5 e tenho o H6, que é um exagero no meu modo de ver, porque ele diz o seguinte, essas tags diz assim, ó, que isso aqui é o título principal da página, o H2 seria um subtítulo, o H3 seria um subtítulo do H2, quer dizer, você teria 6 níveis de título, né? O que é quase impossível de você precisar de uma situação dessa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, esse H1 aqui, ele é o título da página que aparece para o usuário. Certo? Quando o usuário vê uma página, normalmente quando é uma página de texto, é aquele texto grande que aparece lá no início, né, dizendo qual é o conteúdo daquela página e etc. Então, esse H1 aqui é o título da página, mas ele está dentro do body e ele é uma informação para o usuário. Esse title aqui, ele está dentro do head, ele também define um título da página, mas ele é uma informação da página. Tá certo? Ele é uma informação para quem lê a página, para qual dispositivo lê a página. Nesse caso, um mecanismo de busca, um navegador ou um outro dispositivo qualquer, tá? Mas beleza, esse aqui então aparece para o usuário. Isso aqui aparece onde? Né? Onde que aparece isso? Basicamente, isso aqui vai aparecer em alguns locais. Eu vou abrir aqui o meu navegador para mostrar exatamente onde isso aparece.
Eu fiz aqui uma busca, tá certo? Produção de café orgânico, ele trouxe aqui para mim algumas páginas, e quando eu faço uma busca aqui no Google, o que me chama a atenção de cara é esse título aqui que aparece em azul, né? Que é a principal referência que ele me mostra aqui daquela página. E esse texto aqui, ó, é exatamente o que está dentro do title. Então, esta é o primeiro grande uso desse title, que é usado pelos mecanismos de busca para montar esse snippet, que a gente chama, né? Esse trecho aqui, que ele vai trazer algumas informações da página, como o nome do site, a URL, o título e uma descrição. Tá certo? Essas informações ele vai pegar da própria página. E o título principal aqui é a leitura que ele vai fazer exatamente aqui do title. Né? Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou entrar nessa página. Vou pedir para ele exibir aqui para mim o código-fonte dela. E aí eu vou fazer aqui uma busca por title. Ah, já está bem aqui na minha cara, ó. Olha isso aqui, ó. Percebe? Exatamente, ó. Cultivo de café, cultivo orgânico de café, recomendações técnicas, portal Embrapa. Olha só, exatamente o que está aqui dentro do title é o que aparece então aqui é o que aparece aqui. Ele cortou aqui um pedaço, né? Às vezes ele corta. Corta. Em alguns casos, né? Deixa eu ver se tem alguns casos aqui onde é visível. Aqui, ó, olha esse caso aqui. Tá vendo que ele coloca 3 pontinhos no final? É porque ele tem um limite aqui de caracteres, né? Ele tem um limite de caracteres e então se excede ali 150 caracteres, então ele corta, tá? Mas normalmente ele pega aqui inteiro. Ah, mas pera lá no site da Embrapa, ele fala assim, ó, cultivo orgânico de café, recomendações técnicas, tem aqui um portal Embrapa, né? Sim, é possível, em alguns casos, dependendo do gerenciador de conteúdo que você usa, né? Existem ferramentas de SEO que dá para você personalizar esse título, né? Você pega o que está lá do título, tira algumas coisas, coloca algumas coisas a mais, mas quando não há essas ferramentas específicas, o que o navegador vai fazer é fazer a leitura do title e usá-lo aqui. Tá? Então, isso aqui provavelmente foi editado, né? Eles devem ter tirado isso aqui lá nessas ferramentas de SEO, que é comum o pessoal utilizar, mas de qualquer forma está mantida aqui boa parte do title aqui no snippet. Então, esse é o primeiro ponto. E por que isso é importante, essa tag? Porque o conteúdo que eu coloco aqui vai ser usado pelo Google e outros dispositivos para identificar a minha página. Então, se eu coloco aqui um conteúdo acessível, né, um conteúdo que descreve bem a minha página, você tem mais relevância, né, você tem mais chance, né, da sua página ter mais relevância aqui na hora do Google montar aqui o seu ranking. Tá? Então, esse é um uso. O segundo uso é quando você está no próprio navegador. Eu vou entrar aqui novamente, observe aqui em cima. Ó. Esse texto que aparece aqui em cima é exatamente do title. Aqui ele está pegando completo, ó, tá vendo? Que ele coloca lá já Opa, deixa eu voltar aqui. Ele coloca lá no final já o tracinho, o portal, aí ele corta, né? Então daqui ele está pegando exatamente como está lá no title. Então é um outro local que ele usa. E um outro local ainda que você vai identificar esse title é quando você guarda uma página lá nos favoritos, né? No histórico, alguma coisa desse tipo, ele vai colocar exatamente o título lá para fazer a identificação da página, né? Então, todo documento HTML deve ter um conteúdo único nessa tag title, assim como outras tags, ela exige abertura e fechamento, e ela deve ser posicionada dentro do head. Ah, mas tem um local exato dentro do head? Não tem. Ó, eu posso trocar ela de posição. Normalmente ela vem nessa ordem, né? Primeiro o meta char set, o viewport,
o title, né, e depois outras, né, mas não tem problema a ordem aqui. O importante é que ela esteja dentro do head, que ela tenha abertura e fechamento, que ela seja um conteúdo único, ou seja, cada página do seu site deve ter um texto descritivo daquela página, pensando sempre que ela vai ser usada aqui, ó, ela vai ser usada para montar então esse snippet, né? Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui para a gente ver, ó, Manual do Café Orgânico. Ah, isso aqui é um PDF, tá? É um PDF. Então, esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu exibir o código-fonte da página. Esse aqui está mais fácil da gente fazer a leitura dele, ó. E aqui eu vou encontrar, ó, olha só o title aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho, deixa eu voltar ele aqui. Então, sistema de produção Embrapa, cultivo de café orgânico. Sistema de produção Embrapa, cultivo de café orgânico. E aí ele coloca aqui o nome do site, ele acrescenta aqui o nome do site que é o que é comum às vezes o pessoal inserir também. Então, veja a importância dele, né, para efeito de SEO, para efeito de otimização para o site de busca e para identificação em históricos e também em favoritos e similares, tá certo? Então, trabalhe bem essa tag, tá, em cada página do seu site, para que você consiga dar relevância. Agora, não escreva aqui no título uma coisa que não descreve a sua página. Antigamente, o pessoal colocava palavras-chave aqui, né, que eram muito relevantes, que eram muito buscadas, e que não dizia nada com o conteúdo da página. Então, esse tipo de estratégia não funciona, né? Acaba sendo um tiro no pé, mas aqui, depois que você tem o conteúdo da sua página definido, você vem aqui e ajusta o título, descrevendo exatamente aquilo que o conteúdo da página tem, e aí você tem realmente muita chance. Opa, ele está com 2T agora que eu vi aqui, deixa eu corrigir ele. E aí você tem muita chance dele ter uma boa relevância nos mecanismos de busca, ok? Então, este é a tag title, que faz parte, então, desse conteúdo do head, tá? E aí a gente vai continuar em outras videoaulas mostrando detalhadamente outras tags, como elas funcionam e a sua importância. Muito obrigado por ter ficado até aqui, se inscreva no canal e acompanhe as minhas aulas para aprender mais. Esse conteúdo